Acredito que todos nós já tenhamos sentido raiva de alguém por essa pessoa ter feito alguma coisa que tenha nos ofendido, nos chateado, ou essa pessoa não correspondeu a uma expectativa, de repente nós ajudamos essa pessoa, dedicamos algum afeto a essa pessoa, e essa pessoa não correspondeu da maneira como deveria, e isso faz brotar dentro de nós um sentimento ruim, faz brotar a raiva, e até aí tudo bem. O problema é quando a raiva vira um ressentimento. E é sobre isso que nós queremos falar no nosso canal Academia da Vida, então fique conosco. Então, antes de nós falarmos sobre ressentimento, vamos falar da raiva, porque é a primeira reação que nós temos diante daquele episódio ruim, diante daquele episódio decepcionante com alguém. E a raiva é uma emoção. Ora, como toda emoção, ela é uma reação, uma resposta imediata que o nosso cérebro produz diante de uma situação do ambiente, uma situação externa, sobre a qual também nós não temos nenhum domínio. Sim, nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos a capacidade de dominar as nossas emoções. Você vê uma cena chocante diante de você e você logo arregala os olhos, o teu corpo reage instantaneamente, instintivamente, e quando você vai ver, já reagiu. A emoção produziu essa reação. Você vê uma cena comovente em um filme e você logo começa a lacrimejar. Você vê uma pessoa cometendo uma covardia com a outra e você logo fica irado. Isso tudo é instantâneo e nós não temos nenhum controle sobre as nossas emoções. Elas simplesmente surgem, elas simplesmente brotam. Elas vêm, o nosso cérebro produz essas reações, que são reações químicas e fisiológicas no nosso organismo. Como quando você vai falar para um grande público e você não tem experiência para falar com o público. Aliás, é o terror de muitas pessoas, não é mesmo? Pois então nós não temos a capacidade de controlar as nossas emoções. Porém, nós podemos e devemos ter o total controle sobre o que vem após essas emoções. Eu quero começar aqui citando um versículo bíblico, sim, um versículo bíblico, que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, quando Paulo vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, olha que a Bíblia já está dizendo, você tem todo o direito de irar-se, de indignar-se, de ter raiva. Você não tem o direito de pecar, você não tem direito de dar vazão ao desejo que vem a partir dessa emoção. Indignar-se, ficar com raiva, irado, é normal. Mas toma cuidado com o que isso vai produzir em você, com o que isso vai produzir no teu coração, com o que vem depois desse primeiro impacto, essa primeira reação diante de um episódio ruim. Quando a Bíblia fala não se ponha o sol sobre a vossa ira, a Bíblia já está falando tudo. Ela está dizendo, antes que o dia termine, você precisa resolver muito bem esse ocorrido dentro de você. Não carregue para o futuro, não carregue para o dia seguinte aquela experiência ruim que aconteceu com você. E sabe por que isso? Porque, como eu disse, a raiva ela é uma emoção, então ela é aquilo que vem primeiro, é aquela reação sobre a qual não temos controle. Mas quando nós pegamos essa emoção que brotou, a raiva, a indignação, a decepção, a frustração, e nós internalizamos essa emoção, quando nós trazemos para dentro e cultivamos essa emoção, ela se transforma em um sentimento. E essa é a questão principal. Se nós não temos domínio sobre a emoção, com certeza deveríamos ter sobre os sentimentos. A emoção ela é inconsciente. Os sentimentos passam pela nossa consciência. A consciência que nós temos sobre aquele fato, sobre aquele ocorrido. Quando permitimos que as nossas emoções nos dominem, nós ficamos reféns dessas emoções. Mas nós precisamos viver em liberdade e não reféns, não escravizados. Como verdadeiros filhos de Deus, precisamos viver em liberdade. Jesus vai dizer, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, precisamos viver como verdadeiros filhos de Deus, libertos que fomos. Precisamos viver livres. Cuidado para que sentimentos ruins não te aprisionem, porque isso é a pior coisa que poderia acontecer a você. Então, se as emoções, como falamos,
elas são reações químicas, fisiológicas, sobre as quais não temos domínio. Já os sentimentos acontecem na nossa mente, nos nossos pensamentos. E podemos trabalhar isso de maneira que nos livremos desses maus sentimentos. Preste atenção no que eu vou falar para você. Nós precisamos ser senhores dos nossos sentimentos e não escravos deles. Mas como que nós nos tornamos senhores dos nossos sentimentos? É quando nós decidimos fazer a coisa certa, mesmo que os nossos sentimentos queiram nos levar a fazer a coisa errada. Então, não podemos agir de acordo com os nossos sentimentos, mas sim de acordo com a nossa consciência. O que significa isso? Ora, os nossos sentimentos nos levam a fazer aquilo que temos vontade. Mas o que diz a nossa consciência? Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu vou acabar com a vida de fulano. Ora, a pessoa está falando isso baseada num sentimento que ela tem contra alguém, mas qual seria a boa consciência? Não, eu não tenho o direito de fazer isso. E os teus sentimentos vão dizer, não, mas fulano merece. Mas a tua boa consciência falaria, bom, talvez eu também mereça tanta coisa ruim, talvez eu também tenha sido injusto com tantas pessoas ao longo da minha vida. Então nós começamos a parar para pensar, bom, todos nós merecemos alguma punição, algum castigo, todos nós merecemos alguma coisa ruim, né? Porque nós não somos perfeitos. Mas os nossos sentimentos querem nos levar a ter atitudes ruins. E aí? Vamos ser fracos e dominados pelos nossos sentimentos? Ou seremos fortes e dominadores de nós mesmos? E aí você pode estar pensando e dizendo, mas isso não é fácil. Claro que não é fácil. Talvez o nosso grande problema, o grande problema do ser humano, é que nós sempre estamos querendo fazer aquilo que é fácil, ou aquilo que estamos sentindo. Estamos sempre querendo agir fora da razão, fora da nossa consciência. E nós precisamos ter mais controle sobre nós mesmos. Olha, eu quero ler para você aqui alguns versículos sobre o que Jesus fala a respeito disso. Como que nós então vamos resolver? Ora, a minha vontade é desganar fulano. Como que eu não vou fazer isso? Como é que eu vou me livrar dos sentimentos? Se fulano me decepcionou. Então, olha o que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43, 44 e 45. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então Jesus ele está deixando um comando imperativo. Ele está falando, amai os vossos inimigos. Ore por aqueles que vos perseguem. Não é esperar, não, então vou esperar bater alguma coisa boa em mim, vou esperar vir um amor, um sentimento bom em relação àquela pessoa. Não, Jesus não está falando para você esperar brotar, bater um sentimento dentro de você. Jesus está dando um comando imperativo. Ele diz, olha, ame, amai os vossos inimigos. É um comando. Ore por aquele que vos persegue. Amar é uma atitude que parte de uma decisão, brota de uma decisão. Amar não depende de emoção, amar depende da consciência. E quando nós falamos amar, não estamos falando que você tem que ser romântico com a pessoa. Amar significa, por exemplo, entender que por alguma razão aquela pessoa agiu daquela maneira. Ainda que foi intencionalmente, aquela pessoa agiu de maneira ruim, equivocada, de maneira a te decepcionar ou a te ofender, porque ela também tem os seus problemas, tem as suas debilidades que levaram-na a agir daquela maneira. E aí você acaba se compadecendo, falando, quer saber? Deixa pra lá. Mas aí você precisa orar por aquela pessoa. Deus, eu entrego nas tuas mãos, abençoa, tem misericórdia, está abençoado, que essa pessoa seja feliz. Amém. Você vai ver que isso é libertador. Então, esse é o grande remédio para o ressentimento. Mas tem mais ainda, não é só isso. Aliás, antes de nós continuarmos, eu gostaria de pedir a você que você deixasse o like aí nesse vídeo e que, se você não for inscrito no nosso canal, que você se inscrevesse no nosso canal, ok?
tem vídeos interessantes para você, para te abençoar, tá? Deixa o like aí e se inscreva no nosso vídeo e vamos continuar falando sobre isso. E você pode falar assim, bom, é difícil, então é difícil isso que Jesus falou, mas Jesus não está pedindo um favor para você, ele está te dando um comando para abençoar a tua vida, para te libertar, para te fazer ser uma pessoa forte, para te fazer ser uma pessoa vencedora. Não é um favor que ele pede a você, ele está te dando um conselho para que você seja uma pessoa feliz e abençoada. E isso é ser filho de Deus. E quem é filho de Deus desenvolve o domínio sobre os seus sentimentos. Sabe por quê? Porque isso é um fruto do Espírito. Vamos ver o que Paulo está nos ensinando lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, isso é fruto do Espírito. Quem é filho de Deus desenvolve o fruto do Espírito. Então vou esperar o Espírito Santo fazer isso em mim. Não. Você tem que desenvolver o fruto do Espírito. Sabe quando alguém coloca uma mesa diante de você e fala, ó, tá aí a fruta, tá aí o fruto, e você fica olhando para ele? Pois é, o Espírito Santo coloca em nós o fruto. Precisamos desenvolvê-lo, precisamos descascá-lo. Então desenvolva o fruto do Espírito. O Espírito Santo não vai pegar você pela orelha e fazer você orar por alguém. Ele não vai pegar você pela orelha e fazer você ir lá abraçar alguém. Ele simplesmente vai te mostrar, vai te convencer. Ele vai mostrar para você o que você precisa fazer. E que se você não fizer, a sua consciência vai ficar pesando. Ele vai estar cobrando você aquilo que você precisa fazer. É uma atitude nossa, é uma atitude tua, não é uma atitude do Espírito. É o fruto que precisamos desenvolver. O domínio próprio. Dominar os meus sentimentos, as minhas emoções. A minha vontade é fazer isso, mas a minha boa consciência me diz que eu tenho que fazer aquilo outro. A minha vontade é esganar, mas a minha boa consciência, por causa do Espírito de Deus em mim, me diz que eu tenho que agir de outra maneira. Isso é tremendo, né? Olha como a nossa sociedade seria maravilhosa se todas as pessoas desenvolvessem o fruto do Espírito. Então, ter domínio próprio é ter domínio sobre os nossos sentimentos. Ou seja, não agir de acordo com eles. É ser maior do que os sentimentos. É ser soberano em relação a eles. É ter as rédeas nas mãos, em vez de viver como um derrotado, que não consegue sequer controlar os seus impulsos, as suas vontades, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado. Quando não fazemos isso, ficamos ali remoendo, ruminando os sentimentos. Nós ficamos sentindo aquela mesma emoção de quando o episódio aconteceu. Sabe quando a pessoa fez aquilo que você não gostou? Sabe quando a pessoa te traiu? Sabe quando a pessoa te decepcionou? Sabe o que você sentiu naquele dia, naquele momento? Você fica sentindo aquilo várias vezes. Todas as vezes que você se lembra, você fica sentindo de novo aquela emoção ruim. Você está ressentindo. Está sentindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E isso é muito ruim, viver ressentido, viver debaixo de sentimentos ruins, que brotam constantemente, que se repetem o tempo todo. É uma prisão. Então procure se libertar disso. Por mais difícil que seja, a primeira coisa que você deveria fazer é orar por aquela pessoa. É abençoar a vida daquela pessoa. Quando você consegue orar por ela, é como se uma corrente se quebrasse, como se uma corrente se partisse dentro de você e libertasse a tua alma, te deixando leve, livre. Quando você deseja o bem a quem te fez o mal, você é a maior beneficiária. Por mais difícil que pareça, se você decidir fazer isso, você vai ser uma pessoa melhor, mais feliz, leve, livre de doenças emocionais e físicas. E você vai trazer Deus para perto de você. Ressentimento é como a brasa que fica acesa, mesmo depois que as chamas se apagam. E isso aprisiona a alma. Seja livre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Fique com Deus.